nesse jogo de empurra, Fabiola, é, não é absurda a hipótese de que nenhum dos dois desejasse esse encontro. O Zelensky jogou ali uma isca que o Lula mordeu. Logo que ele chegou a Hiroshima, ele falou: quero me encontrar com o Lula. O Lula, questionado, disse: não sei se haverá esse encontro. Assim, secamente, respondeu secamente. 2 dias depois, o Lula marca o encontro. Na última hora, antes de uma entrevista, antes de embarcar de volta para o Brasil, e ele ofereceu então ao Zelensky a oportunidade para não ir ao encontro, alegando dificuldades de agenda, e para não oferecer palco ao Lula. Ele ficou como protagonista absoluto do palco, dizendo: olha, eu não lamento, acho que mais desapontado está o Lula. E o Lula, por sua vez, na própria entrevista, ele deixou claro que nem a Rússia quer a paz, nem a Ucrânia quer a paz, então a tentativa dele de mediar esse conflito hoje é inócua. Então ele fala: quando tiverem os dois convencidos de que é preciso obter paz, eu não digo, ele fala em paz, mas essa paz não será obtida. Você pode obter ali um cessar-fogo a médio prazo, a longuíssimo prazo, talvez um armistício, mas paz, acho difícil que a gente veja, assista ali na Ucrânia. Né? Então ficou, o Lula ofereceu o palco para para o Zelensky dançar sozinho. A meu juízo, no primeiro momento, o Lula deveria ter dito: claro, quero conversar com ele. Deveria ter cumprimentado o Zelensky quando esteve com ele numa sala, aquela sala em que estavam todos os líderes mundiais. Ele tirou foto do lado do Biden e colocou nas redes sociais. Por que não fez o mesmo com o Zelensky? Teria sido uma boa foto, uma oportunidade para mostrar que não tem nenhum desapreço pelo Zelensky, que quer conversar, mas o Lula, acho que ofereceu matéria-prima para o Zelensky faturar em cima dele, Fabiola. Fabíola, só tem uma unanimidade muito clara nesse caso. É uma unanimidade contra a decisão do TSE. Todos os julgadores do Tribunal Regional Eleitoral, técnico, da base, votaram, inclusive com 2 pedidos de vista, a meu favor. O Ministério Público Eleitoral da primeira instância votou a meu favor. O Ministério Público Eleitoral em Brasília, um professor renomado, muito reconhecido, votou em meu favor. Todos os editoriais e todos os grandes jornais do Brasil, Mas o os quatro deputado, não, só maiores para a gente não jornais, confundir em as meu favor. pessoas. Não, Deputado, e só para a gente não eu confundir vou, as pessoas. A eu votação foi vou, unânime do Tribunal Superior Eleitoral, sim, né? Sim. sim, foi sim, dos 7 ministros. Agora, Tribunal Regional Eleitoral, unânime contra. Ministério Público Eleitoral em primeira instância, contra. Ministério Público Eleitoral em Brasília, contra. Os maiores veículos de comunicação do Brasil, contra. Pessoas que sempre não gostaram de mim. Oscar Virena, dizendo: tenho sérias críticas contra o Deltan e Lava Jato, mas essa decisão está errada. O professor Miguel Reale Júnior, não gosto do Deltan, mas essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral está errada. Ives Gander da Silva Martins, essa decisão é um absurdo. Como que a gente vai explicar para o Brasil que Lula, condenado em 3 instâncias, está elegível e Deltan, nem acusado no processo disciplinar? Não estamos nem falando de investigação criminal e processo criminal. Nem acusado no processo disciplinar. Não está elegível. Ministro Marco Aurélio, contra a decisão do TSE. Existe uma unanimidade contra. O que aconteceu nesse caso? Vários jornalistas, várias pessoas vieram falar comigo, disseram: Brasília parou no dia do teu julgamento. Muitas pessoas poderosas, dos diferentes poderes, inclusive do o Lula e as pessoas do governo, foram buscar influenciar ministros. Existe hoje 2 vagas do Supremo Tribunal Federal abertas, e essas 2 vagas buscam ser preenchidas, inclusive por indicação de ministros que estão lá no Tribunal Superior Eleitoral, que querem agradar o Lula. As pessoas, muitos poderosos, que querem posição de influência, dançam a música que o governo, que o rei da ocasião toca. O ministro Benedito, que é o ministro que conduziu o voto relator contra mim no TSE, tem delação contra ele na Lava Jato, segundo vários veículos de imprensa divulgaram. É alguém que notoriamente quer uma vaga no Supremo Tribunal Federal e é alguém que já em 2 ocasiões mostrou uma afinidade pessoal muito grande com o presidente Lula. E, ainda que alguém que esteja lá tenha eventualmente sido nomeado por o presidente Bolsonaro, você tem que ver quem indicou vários partidos políticos, O que senhor acha que inclusive o tem vários governo Lula, investigados o na senhor Lava acha que o Jato. governo Lula influenciou até mesmo o ministro indicado pelo Bolsonaro? Eu acho que a questão é: quem colocou o ministro indicado pelo Bolsonaro lá? Foi o Bolsonaro, mas quem indicou? Foi um partido que tem várias pessoas que foram acusadas na Lava Jato, Fabiola. E isso quem diz não sou eu, isso que diz são todos os jornalistas que circulam Brasília. Quem sabe como funciona o jogo de poder
Quem conhece bastidores, inclusive outros colegas políticos, falaram: olha, Brasil parou. Várias pessoas pararam e foram buscar influenciar os ministros para formar essa unanimidade contra. E agora eu vou voltar ao básico. A questão é: o que é que a lei diz? Aí algumas pessoas até tentaram falar: não, mas compara com o caso Lula. Não tem nada a ver com o caso Lula. É como se no caso Lula tinha uma discussão sobre fatos e provas, mas ninguém discutia que a lei previa o crime de corrupção. Agora, é como se no caso Lula você quisesse punir o Lula porque ele um dia pensou em roubar ou furtar o dinheiro da carteira de um amigo. Então, porque ele pensou, você especula que ele pensou, você especula que aquilo possivelmente poderia acontecer, e aí você pune ele. É um Minority Report, é você punir por exercício de futurologia combinado com leitura da mente. É isso que eles fizeram no meu caso, é um absurdo do absurdo do absurdo. Eles supuseram que eu saí pensando que possivelmente alguma reclamação, e a gente respondeu a centenas, praticamente todas arquivadas, tinha um remanescente de 15, poderia se converter em processo disciplinar, que eventualmente poderia dar condenação, que eventualmente poderia gerar demissão, e aí, somando tudo isso, afasto. É algo totalmente à margem da lei. Se na Lava Jato se discutia onde estava a linha da lei, para dizer se a gente tinha ultrapassado ou não, e falava: olha, a lei está um pouquinho para cá, a lei tá... aí os advogados falam: não, está um pouquinho para cá, eles pisaram em cima da lei. Agora a lei ficou lá atrás. O que eles fizeram é absolutamente ilegal. E fizeram algo ilegal com o que existe de mais sagrado na democracia, que é o voto. E isso me faz ter a minha maior preocupação, que é a perda da fé das pessoas na democracia. Lula hesitou muito em aceitar esse convite para participar da reunião do G7, Fabiola. E não foi uma participação, não foi um fiasco, nada disso, longe disso, mas o resultado é questionável. O Lula participou ali como convidado de honra desse encontro que aconteceu lá em Hiroshima, né? Pronunciou discursos muito ácidos, discursos que iluminaram a hipocrisia dos participantes do encontro, e estava ali falando contra um pano de fundo que está manchado pelo sangue da guerra na Ucrânia, e questionou a legitimidade desse grupo de países ricos para impor soluções ao mundo. Ele disse lá, estava numa sala com os líderes dos Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Japão, Reino Unido, Canadá, e disse que esses líderes mundiais seguiam por paradigmas que ruíram, e cobrou uma nova mentalidade, diferente daquela que emergiu no pós-guerra, em 1945. O conflito na Ucrânia, na visão do Lula, que foi expressada nesse encontro, deve ser discutido não no G7, mas na ONU, de preferência, uma ONU com um Conselho de Segurança repaginado. Com essas verdades lancinantes, verdades muito ácidas, que ele pronunciou no Japão, o Lula se distanciou dos Estados Unidos, se distanciou da Europa, que decidiram armar mais ainda a Ucrânia, e encostou a sua retórica num ideal tão desejado quanto utópico. Mal comparando, a refundação da ONU, a paz mundial, são coisas como a cura do câncer e o amor verdadeiro. Qual